Gurias, a gente vai estudar um pouquinho de filosofia da arte hoje com esse livro Arte como Experiência, do John Dewey, editora Martins Fontes. Ele vai ser super legal para a gente fazer um amadurecimento sobre o tema da leitura musical e de como construir a nossa dança, né? De como juntar a leitura musical, a técnica e como construir a dança, né? Tipo, o que a gente está buscando, o que a gente quer. Então, eu vou começar na página 179, tá? E o nome desse capítulo é O Objeto Expressivo. Como ele é um livro de filosofia da arte geral, ele não vai falar especificamente sobre dança, ele vai falar sobre arte. E vai fazer vai trazer exemplos da pintura, mas tudo isso a gente consegue construir e adaptar para a nossa realidade. Então ele começa assim, a expressão, né, lembra, a gente tá falando de dança, a expressão, a dança como expressão, tal como a construção significa tanto um ato quanto o seu resultado. No caso da dança está muito próximo, né, o ato e o resultado, mas se a gente pegar a pintura, né, o ato de pintar e o resultado, a pintura, a gente vê a diferença. E aí dá o exemplo da construção. O ato de construir e a construção, a gente consegue perceber a diferença. No caso da dança, quem vê o produto final pode achar que está muito próximo, mas a gente tem, né, toda a questão dos ensaios, a construção daquela dança passa pelo ato, né, que não é um ato, são vários atos até chegar no produto. O último capítulo considerou a expressão como um ato, e agora estamos interessados no produto, no objeto expressivo que nos diz alguma coisa, né? A dança que a gente vê que nos diz alguma coisa. Quando esses dois sentidos, ou seja, o ato de dançar e o produto, a dança enquanto produto, né? O resultado final, vamos dizer assim, quando esses dois sentidos são separados, o objeto é visto isolado da operação que o produz. Uma coisa é a operação que produz, outra coisa é o objeto. E por conseguinte, separado da individualidade da visão, uma vez que o ato provém de uma criatura viva individual. Então a arte provém de indivíduos, né? As teorias que se detêm na expressão, como se ela simplesmente denotasse o objeto, o produto acabado, a construção, o quadro, a dança, né, a mostra de dança, como se ela simplesmente denotasse o objeto, sempre insistem ao máximo em que o objeto artístico é puramente representativo de outros objetos já existentes. Então, no caso de uma pintura, a pintura é puramente representativa da árvore, do lago. No caso da dança, a dança é puramente representativa do quê? Da música, de um costume, né? Por exemplo. Bem, ignoram a contribuição individual que faz do objeto algo novo. Discorrem sobre o seu caráter universal, ou seja, que abrange tudo, e discorrem sobre o seu significado. E aí a gente vai fazer um estudo sobre o que quer dizer significado, porque aqui, como ele já diz, é um termo ambíguo, um termo que possui mais de um significado. Por outro lado, isolar o ato expressivo da expressividade possuída pelo objeto, ou seja, isolar o ato, agora a pintura enquanto o ato de pintar, isolar o ato de pintar da expressividade possuída pelo objeto. Que objeto? A árvore, por exemplo, isolar o ato da árvore que está sendo pintada, leva à ideia de que a expressão é um mero processo de descarga das emoções pessoais, a concepção criticada no capítulo anterior, que eu não vou ler aqui porque não tem como, já é complicado assim, né? Então, isolando as duas coisas, a gente tem, de um lado, a gente cai na imagem de que
a expressão é algo que não vem de um indivíduo e vem, e por outro lado a gente cai na vala de que a expressão é uma mera descarga das emoções de um indivíduo, que não tem uma outra coisa que seja representativa, e também não é verdade, né? No caso da dança, existe a música, existe a cultura, né? Então, por aí. Bom, vou seguir aqui, eu separei os trechos, porque senão, aqui. O que significa dizer que uma obra de arte é representativa? Ou seja, pintura representativa da árvore, que é o exemplo que eu vou usar aqui. O que significa dizer? Uma vez que ela deve ser representativa em algum sentido, se for expressiva. Dizer em termos gerais que uma obra de arte é ou não representativa não significa nada. Por quê? Porque a palavra representativa tem muitas acepções, muitos significados. Uma afirmação da qualidade representativa pode ser falsa em um sentido e verdadeira em outro. Quando o representativo significa uma reprodução literal, ou seja, fazer tal qual, idêntico, tá? A obra de arte não é dessa natureza, ou seja, não é uma obra de arte. Pois tal concepção não é expressiva, não é representativa, né? Isso é a visão dele, gente. Visão dele, tá? Pois tal concepção de que é uma reprodução literal desconhece a singularidade do trabalho decorrente do meio pessoal pelo qual os cenários e acontecimentos passaram. A pessoa, no caso do pintor da árvore, que viu aquele cenário e representou aquele cenário. Matisse declarou que a máquina fotográfica era uma bênção para os pintores, por aliviá-los de qualquer necessidade óbvia de copiar objetos. Mas a representação também pode significar que a obra de arte diz àqueles que a apreciam alguma coisa sobre a natureza de sua própria experiência no mundo, que ela apresenta o mundo em uma experiência nova que eles vivenciam, ou seja, para além de meramente copiar o objeto, a representação diz alguma coisa para aquele que olha o objeto. Então, tem alguma coisa de mundo ali, né? Alguma coisa de universal, porque não é simplesmente a visão não é nem só uma cópia e nem só a visão aquilo que se observa passa uma mensagem para a pessoa que está observando, tem um significado, é como se fosse uma conversa, né? Uma ambiguidade semelhante envolve a questão do significado na obra de arte. Eu falei, significado tem mais de um significado. As palavras são símbolos que representam objetos e ações, no sentido de ficar no lugar deles. Nesse sentido, elas têm um significado. Como assim no lugar deles? Eu posso falar livro, vocês entendem? Ou eu posso mostrar um livro, né? Então, a palavra fica no lugar do objeto. Uma placa de sinalização tem significado quando diz que faltam tantos quilômetros para tal ou qual lugar, como uma seta apontando nessa direção. Então isso é um significado, uma seta, uma placa de quilometragem? Sim, tem significado? Sim, tem significado. Mas o significado nesses dois casos tem um referencial puramente externo. Representa algo por apontá-lo. O significado não pertence à palavra e à placa de sinalização em si. Estas têm significado no mesmo sentido que uma forma algébrica ou um código. Mas há outros significados que apresentam diretamente como pertencentes a objetos vivenciados. Nesse caso, não há necessidade de código ou convenção interpretativos. O significado é tão inerente à experiência imediata quanto de um canteiro de flores.
Então, não há necessidade de uma explicação, né? Um canteiro de flores, a gente observa o canteiro e a gente já tem a experiência, já tem um significado intrínseco, próprio, imediato da experiência. Ele não aponta para uma experiência, né? Ele não é uma instrução. Portanto, negar significado à obra de arte tem duas significações radicalmente distintas. Então, talvez negar significado à obra de arte no sentido de que a obra de arte conduz a um lugar, é uma instrução para um lugar, não, talvez realmente, mas a obra de arte tem um significado enquanto experiência imediata para aquele que observa, tem um significado. Bom, vamos nos encaminhando para o final. Eu achei que meu vídeo tinha parado. Aqui. Negar um significado à arte costuma apoiar-se na suposição de que o tipo de valor e sentido que a obra de arte possui é tão singular que não tem comunhão nem ligação com o conteúdo de outras modalidades de experiência que não a estética. Dizer que a arte não tem significado porque ela não é um significado instrutivo, um significado codificado, é dizer que a experiência artística, que a obra de arte, não ressoa com o mundo. Só porque a gente não consegue colocar em palavras o significado, não quer dizer que ele não exista, né? Então, a obra de arte é, enquanto tal, um significado para aquele que aprecia e recebe aquele significado. Não é recebe o significado, né? É que vê o significado, percebe o significado, porque a obra de arte sim ressoa com o mundo. Só não é um significado tal qual o de 1 litro, 1 quilômetro, uma flor. Ver a flor e dizer uma flor são coisas diferentes. O significado de estar em meio a uma floresta e o significado de pensar floresta e apontar, olha, vou a uma floresta. Existe um significado na palavra. Estar na floresta é uma experiência e é isso que a arte produz, né? Ela ressoa com a nossa experiência imediata da vida. A experiência de tomar a água e matar a sede. A experiência de, enfim, a arte vai ressoar com esse tipo de experiência e significado. Bom, trata-se em suma de uma outra maneira de sustentar o que eu chamei... Não, eu voltei para o lugar errado. São outras modalidades. Ah, tá. Não, tá certo. Quem sustenta que a arte não tem significado porque né? Porque não entende dessa forma como o autor está expondo aqui, aí ele diz que as pessoas que sustentam isso, elas têm uma maneira de sustentar a ideia esotérica das belas artes, né? Uma concepção implícita de que a experiência estética é uma coisa fora do dia a dia, fora do comum, da vida, dos nossos sentidos do dia a dia, assim, e não é, né? Não é algo esotérico, não é algo de fora, não, é algo que realmente é presente, que é perceptível. A concepção implícita na abordagem da experiência estética exposta nos capítulos anteriores é, com efeito, a de que a obra de arte tem uma qualidade singular, mas esta é a de esclarecer e concentrar os significados que se acham contidos de maneiras dispersas e enfraquecidos no material de outras experiências. Então, a gente tem essas experiências no nosso dia a dia e a obra de arte, ela concentra essas experiências que estão dispersas, né, num produto, que pode ser uma mostra de dança, que pode ser um quadro, que pode ser uma poesia, enfim. Eu espero que esteja dando para entender, mas quem não entender, me manda mensagem, tá? Qual que é o objetivo disso que eu tô fazendo, né? E ainda falta um pouco e eu não vou postar esse vídeo no Instagram, só no YouTube, para poder concluir o raciocínio, porque não é um livro simples. Inclusive, também por isso que eu não tenho feito tantos vídeos, porque não é um livro simples, tá?
Então vamos seguir aqui mais um pouco. Podemos abordar o problema em pauta traçando uma distinção entre expressão e afirmação. A ciência afirma significados, a arte os expressa. É possível que essa própria observação ilustre melhor a diferença que tenho em mente do que qualquer comentário explicativo. Mesmo assim, arrisco um certo grau de ampliação. O exemplo da placa de sinalização talvez ajude. A placa de sinalização orienta a rota de alguém para algum lugar, digamos, uma cidade. Não proporciona de nenhum modo uma experiência dessa cidade, nem mesmo vicariamente. O que ela faz é expor algumas das condições a serem satisfeitas para se obter essa experiência de estar na cidade, de chegar à cidade. O que se aplica a esse caso pode ser generalizado. A afirmação expôs as condições em que é possível ter a experiência de um objeto ou uma situação. A arte estética, enquanto distinta do científico, que é isso que expõe as condições para chegar a uma determinada situação, a arte, enquanto distinta, a expressão, enquanto distinta da afirmação, tudo isso faz algo diferente de conduzir a uma experiência, constitui uma experiência. A ciência e a afirmação conduzem a uma experiência, a arte e a expressão constituem uma experiência, são a experiência. O viajante que segue a afirmação ou a instrução de uma placa se descobre na cidade que lhe fora apontada. Pode, então, ter em sua experiência a própria algo do significado que a cidade possui. Pode tê-la a tal ponto que a cidade se expresse a ele. Então, quando a gente viaja, a gente pode ter uma experiência enquanto está viajando, inclusive, né? Porque pode ser uma experiência estética, estar em viagem. Mas as placas, elas vão sinalizar o caminho para se ter a outra experiência, que é chegar no local. Elas estão dando uma sinalização, vamos dizer assim. A experiência, ela constitui os sentidos, né? É aquilo que a gente realmente está vivenciando. Bem, e agora, para finalizar, ele vai dar um exemplo das cartas do Van Gogh ao seu irmão, tá? O poema Um Quadro não opera na dimensão da afirmação descritiva correta, mas na da própria experiência. Por isso que o quadro não é uma fotografia. Mas uma fotografia pode ser artística? Bom, pode. Daí é outra coisa, tá? São exemplos, né? Pra gente ir constituindo um raciocínio. A prosa é enunciada em proposições. A lógica da poesia é supraproposicional, mesmo quando usa o que em termos gramaticais são proposições. Aí, no caso, a fotografia, que é artística, né? Essas últimas têm uma intenção. A arte é a realização imediata da intenção. As cartas de Van Gogh, seu irmão, são repletas de descrições de coisas que ele observou, e muitas das quais pintou. Aí ele cita o exemplo. Tem uma visão do Roda, numa ponte de ferro, o céu e o rio tem a cor de absinto, cais, um matiz de lilás, as figuras debruçadas no parapeito, meio pretas, a ponte de ferro, um azul intenso com um toque de laranja vívido ao fundo e uma pitada de malaquita intensa. Temos aí uma espécie de afirmação destinada a levar o seu irmão, porque ele estava escrevendo uma carta para o irmão, a ter uma visão semelhante. Mas quem poderia apenas a partir das palavras? Estou tentando captar alguma coisa profundamente desolada, ele disse. O Van Gogh disse, estou tentando captar alguma coisa profundamente desolada. Quem poderia, através dessas afirmações, inferir a transição que o próprio Van Gogh fez para a expressividade particular que desejava alcançar em seu quadro? Essas palavras tomadas em si não são a expressão, apenas sugerem. A expressividade, o significado esotérico, é o próprio quadro.
Mas a diferença entre a descrição da cena e o que o autor buscava conseguir pode lembrar-nos a diferença entre afirmação e expressão. Talvez tenha havido na própria paisagem física algo acidental que deu a Van Gogh a impressão de uma desolação profunda. Mas o significado existia, estava ali. O que ele quer dizer? Ele não criou sozinho o significado estava na paisagem, né? Algo além da ocasião, da experiência privada do autor, do pintor. Algo que ele considerou estar potencialmente presente para os outros. Não é algo isolado do artista. A obra de arte não é algo isolado do artista, não é algo só do artista, não é algo isolado. É algo que se compartilha. Bem, a incorporação disso que ele viu, essa desolação profunda que ele viu potencialmente na paisagem e que ele percebia que poderia ser visto pelos outros. A incorporação disso foi o quadro. A incorporação dessa desolação na paisagem que foi o quadro. As palavras não conseguem duplicar a expressividade do objeto, mas podem assinalar que o quadro não é meramente representativo de uma dada ponte sobre o rio Ródano. Representativo no sinal de cópia. Não é um quadro que copia a paisagem tal qual, não é meramente representativo. Nem de um coração dilacerado. Ou seja, não é um quadro que meramente fala sobre desolação profunda, como algo despersonificado, como algo universal, como algo que independesse daquela ponte. Foi algo revelado a partir da observação, algo... Eu adoro isso, gente. Bom, nem de um sentimento de desolação do próprio Van Gogh, que de algum modo foi inicialmente despertado e depois absorvido pela e na cena. Ele almejou, mediante a apresentação pictórica de um material que qualquer pessoa do local poderia observar, que milhares já haviam observado, apresentar um objeto novo, vivenciado como tendo seu próprio significado singular. E olha a beleza disso, né? A beleza de tu conseguir estar num local e vivenciar algo singular. Experiência singular, aquele momento, constitui algo tão profundo e singular que motiva a criação de uma obra de arte. A turbulência emocional e um episódio externo, ou seja, turbulência emocional e um episódio externo, e a turbulência emocional pode inclusive ser compartilhada, né? Fundiram-se em um objeto que não expressou nenhum dos dois separadamente. Lembra do ato e da construção? É um objeto, do ato e do produto, não é nenhum dos dois separadamente. Nem foi uma junção mecânica dos dois. Nem foi uma junção mecânica dos dois. Mas expressou apenas o sentido do profundamente desolado. Van Gogh não despejou a emoção da desolação. Não despejou a emoção da desolação. Isso seria impossível. Ele escolheu e organizou um tema externo com vistas a uma coisa bem diferente, uma expressão. E na medida em que o conseguiu, o quadro tornou-se necessariamente expressivo. Então, por que eu tô falando isso? Que doideira! Espero que ainda tenha alguém assistindo esse vídeo. A gente precisa, e aí, se vocês gostarem desse tema, quiserem que eu fale mais, eu posso voltar para o capítulo anterior, onde ele vai falar bastante sobre essa questão das emoções, tá? A relação das emoções com o produto, né? O que a gente tem que... O que acontece com as emoções do artista, né? O que o artista inconscientemente muitas vezes já faz e como que tornar esse processo consciente pode ainda nos alavancar mais, né? Mas a questão é que a gente
precisa entender que as nossas emoções, elas estão na dança, mas elas não são a dança, né? Isso tudo é assim, ó. E não é só juntar, como ele fala, não é uma junção perfeita, adequada. A leitura musical, aqui não diz, depois ele segue, eu posso fazer mais vídeos, mas é que esse vídeo já tá com 25 minutos. A junção da dança na música, ela não precisa ser uma reprodução literal. Eu não tô falando que esse autor sabe tudo, que ele é perfeito, que ele é maravilhoso. Eu gosto, né, senão não teria trazido. Mas assim, eu entendo que pode muita gente discordar e que tem muitas coisas, inclusive eu tô trazendo isso justamente pra gente conversar sobre, né? A leitura musical, ela não precisa ser uma reprodução literal da música. Mas ela não independe da música, ela parte da música, assim como a música é como se fosse a paisagem que a gente observa, né? O sentido compartilhado que ele fala ali, né, que essa desolação profunda que não era algo que só ele percebia, né? Ele, por ser artista, por ser pintor, ele observa mais, ele pensava sobre isso, ele sentia isso mais, né, vividamente, mas ele percebia justamente pela profissão dele, né, ao qual ele se dedicava, que aquilo era compartilhado, que as outras pessoas também sentiam. Então, isso na dança se relaciona com a cultura, se relaciona com a musicalidade, com a história, né? Isso tudo são significados compartilhados. E a expressão individual é tão importante, né? Porque aí é como ele falou, todo mundo passava, todo mundo via, todo mundo... Mas ele é que conseguiu criar a partir daquilo ali, né? A partir da paisagem, a partir do significado compartilhado e a partir da emoção dele, da bagagem dele. Depois, mais adiante, ele fala sobre isso. O artista chega com a sua bagagem, ele não consegue se desvencilhar da sua bagagem, porque ele é uma criatura viva, como ele fala, né? Então, tudo isso junto compõe a obra de arte. Não é um descarrego das emoções, não é porque ele é uma criatura viva que ele vai descarregar as emoções e que aquilo será uma obra de arte. E aí ele fala mais sobre isso no primeiro capítulo, sobre as emoções, né? Por que que não? Porque tem a questão daquilo fazer sentido para quem enxerga, né? Isso é uma visão, tá? Se vocês gostarem, eu trago mais esses outros detalhes. Então eu posso ir um pouquinho para trás, pra gente ver um pouquinho melhor essa questão das emoções, e eu posso ir um pouquinho para frente, porque aí ele vai falar sobre essa questão da seleção dos elementos para a criação da obra. Tá bem? Espero que gostem. Eu sei que ficou longo, mas é que o conteúdo é muito rico. Então, pensando que já fiquei uns dias sem postar, não vai ser muito, né? Em termos de conteúdo e tempo, ficou equilibrado, tá bem? Beijão!